Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série, como eu informei no videozinho em que eu enviei, não é? E o título dessa série é A Igreja Irresistível. E eu creio de todo o coração que a nossa igreja precisa ser uma igreja irresistível. Agora, a pergunta é: irresistível para quem? Afinal de contas, essa vai ser uma igreja irresistível para pessoas, para o mundo, para a sociedade, para os membros, ou melhor, para os visitantes? Obviamente que não. Quando eu falo de ser uma igreja irresistível, eu estou falando de ser uma igreja irresistível para o próprio Deus, para os céus, uma igreja que atrai Deus, uma igreja da qual Deus fica tão feliz, tão alegre, Ele se satisfaz tanto que é impossível que Deus não abençoe essa igreja. É uma igreja como se Jesus estivesse aqui em Avaré num domingo de tarde e ele pensasse consigo mesmo, né? Poxa vida, onde será que eu vou congregar hoje? Qual igreja me atrai para, juntamente com o povo, adorar a Deus? Será que uma igreja irresistível é uma igreja onde a parede do fundo é preta? Será que uma igreja irresistível é aquela que tem transmissão em 4K, que o som não pipoca, que o louvor não erra, que tem muita ação social? Será que uma igreja irresistível é aquela que o pregador entra com roupinha toda colada, correndo, falando palavras em inglês e chamando todo mundo de lindo e linda? Tem isso? Eu creio com todo o meu coração que a palavra de Deus nos mostra o que é uma igreja irresistível e nós precisamos perseguir isso como alvo. E como base para essa série aqui, eu quero dar uma recomendação de livro. Eu estou seguindo um livro chamado A Igreja Irresistível, Características de uma Igreja que Arranca Aplausos do Céu, um autor americano chamado Wayne Cordeiro. Eu comprei na Amazon por R$ 34,90 a versão digital. Deixo como recomendação, até posso mandar no grupo depois para os irmãos. Uma ótima leitura de grande edificação para nós como comunidade e também pessoal. Queridos, o Wayne Cordeiro, ele é pastor no estado havaiano, não é? Dos Estados Unidos, numa igreja chamada New Hope. E a igreja que fica no Havaí dele já fundou ao longo de 30 anos 110 igrejas por todo o Pacífico e Estados Unidos. É uma igrejinha com mais de 10 mil membros, cuja frequência gira em torno de 20 mil pessoas. Então, com certeza, esse homem tem muita bagagem, muita experiência para transmitir, e é uma bênção saber que alguém tão distante pode nos abençoar dessa forma. Então, compre o livro, leia, é muito interessante, é muito significativo. Queridos, ser uma igreja irresistível significa que Deus está disposto a abençoá-la. Não significa que essa igreja será perfeita. A igreja, ela é composta por pessoas, ela vai continuar falhando, as pessoas vão continuar pecando. Mas uma igreja irresistível tem consciência dos seus pecados e dos seus problemas. Por isso ela vai perseguir a santificação, ela vai buscar o aperfeiçoamento e a excelência. Uma igreja excelente, que atrai a atenção de Deus, é aquela onde o membro vai crescer espiritualmente, é aquela onde a pessoa tem senso da missão e ela anseia por estar na igreja. É aquela onde você vai falar dela onde você estiver. Você vai convidar os seus amigos, vai convidar os seus familiares. Venha para a minha igreja, ali a palavra de Deus é comunicada, ela é irresistível para Deus, Deus está ali. Uma igreja irresistível é onde você também é muitas e muitas vezes confrontado e movido à mudança, onde você é instigado a sair da sua zona de conforto e crescer espiritualmente falando. E o mesmo sentimento que houve no coração dos discípulos quando eles caminhavam, os dois caminhavam rumo a Emaús, e Jesus começa a conversar com eles, e quando Jesus se ausenta, lá em Lucas capítulo 24, versículo 32, nos diz o evangelista, Lucas 24, 32,
perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Uma igreja irresistível é aquela onde o nosso coração arde. O nosso coração precisa arder por estar na casa de Deus. Se nós estamos aqui e o nosso coração não arde, o nosso coração não anela, o nosso coração não deseja estar aqui para ouvir da voz de Deus, alguma coisa muito séria está acontecendo. Algo de errado está acontecendo, ou conosco, ou com a própria igreja. Agora, o que nós precisamos fazer para sermos uma igreja irresistível? O que nós precisamos priorizar? Qual deve ser o nosso foco, de forma que Deus nos olhe como comunidade cristã, como igreja, e fala: puxa vida, essa IPB de Avaré, eu preciso estar com eles, eu preciso caminhar com eles, é irresistível. Obviamente, Deus vai fazer a parte dele, e Deus é Deus, Ele sempre faz a parte dele. A grande questão é: qual é a nossa parte? Qual é a nossa tarefa? Qual é onde nós devemos trabalhar e priorizar o que nós precisamos fazer? E a minha intenção é que em cada mensagem, pelas próximas semanas, eu traga pelo menos um ponto que vai caracterizar na soma total desses pontos o que é uma igreja irresistível. E hoje, de forma muito especial, eu quero dizer que uma igreja irresistível tem fome da presença de Deus. No culto, em todas as áreas, obviamente, mas eu estou falando de uma igreja que tem fome. Quando se reúne, demonstra fome da presença de Deus, do mover de Deus, do fato de Deus estar aqui, notar a presença de Deus. E olha só que interessante, como são sermões temáticos, queridos, são vários textos bíblicos. Então já se acostume, abre a Bíblia para cá, abre para lá. Normalmente, como eu faço série num livro só, normalmente é uma perícope só, um texto só, mas esse estilo de sermão, os irmãos vão perceber que eu vou citar vários. Então os irmãos caminham comigo pelas Escrituras. O Salmo 84:10 vai nos dizer o seguinte: um dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Salmo 84:10. Esse salmo é tão significativo e tão bonito, porque o salmista teve essa percepção da importância da presença de Deus. Ele entendeu que é infinitamente melhor estar diante de Deus do que estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. E é legal que o livro conta muita história. Americano gosta de história, gosta de contar história, né? E ele conta que certa vez os donos do auditório onde a igreja se reúne pediu um lugar com pouco tempo de antecedência. A imensa igreja de milhares e milhares de pessoas não tem sede própria até o momento dessa história. E então eles alugam um local e fazem o culto ali. Só que em cima da hora, entenda, em cima da hora, algumas poucas semanas antes, os donos pediram o auditório. E então, tanto o Wayne Cordeiro como também toda a diretoria da igreja saiu pela cidade havaiana caçando auditórios, ginásios, locais para reunir pelo menos 10.000 pessoas, que era o número mínimo de pessoas que frequentava o culto da igreja. E então eles procuraram e não acharam, e a única opção seria fazer um culto ao ar livre. Poxa vida, um culto ao ar livre no Havaí deve ser a coisa mais linda do mundo. Talvez. O grande problema do estado havaiano é o clima. Lá diz que amanhece com o sol raiando, 3 horas depois já está tudo nublado, chovendo. E depois de uma imensa chuva, depois abre o sol, depois fecha sol, abre sol. Não há garantia nenhuma climática, não há nenhuma segurança. Mas não teve outra. Não havia auditório, nem ginásio, nem nenhum lugar. Então eles alugaram vários equipamentos portáteis, foram até um parque bem aberto e o culto sim seria realizado ao ar livre.
Eles montaram um palco gigantesco, um sistema de som de primeira e uma tenda relativamente grande para abrigar 10% de toda a igreja. E no momento do culto, depois de Wayne orar tanto, chuva, muita chuva. E quando ele chega no momento do culto em que as pessoas estão cantando, adorando a Deus, todo mundo ensopado debaixo de água, ele entra naquela multidão e também começa a cantar, levanta suas mãos de olhos fechados. Aparentemente ele estava adorando e cantando, mas ele confessa que por dentro ele só reclamava, ele murmurava, ele questionava, ele argumentava com Deus: Deus, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Olha isso, milhares de pessoas, a chuva atrapalhando, o frio atrapalhando, o vento atrapalhando, e reclamando durante o culto, até que ele escuta a voz de Deus falando em seu coração: Wayne, você está mais preocupado com a presença da chuva do que com a minha presença. Você está mais preocupado com as distrações periféricas que estão acontecendo no momento do culto, da celebração, do que propriamente a minha presença, que é infinitamente mais importante do que chuva, sol, vento, neve, seja o que for. Meus irmãos, esse é o mesmo perigo que nós como igreja podemos correr em todos os cultos. Todos os cultos. Muitas vezes nós estamos mais preocupados porque o som está alto demais, ou porque o som está de baixo demais, muito mais da forma do que eu gosto, mas nós não estamos tão preocupados se Deus está presente aqui. Por vezes nós estamos prestando atenção demais, ou incomodados demais, porque alguém sentou no meu lugarzinho de estimação, mas eu não estou preocupado se Deus está aqui. Às vezes eu estou preocupado demais com distrações periféricas, com o som pipocando, louvor errando entrada, dirigente ou pastor errando numa leitura ou slide que atrasa. Eu estou preocupado com tudo isso, menos com a presença de Deus. Tudo me incomoda, tudo me distrai, mas me incomoda o fato de Deus estar aqui ou não estar? Isso deve nos preocupar. Mas pastor, onde o senhor estudou teologia, o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Sim, é verdade. Deus é onipresente, Ele está em todos os locais. Jeremias 23, 24 nos diz: pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte nos céus e na terra, diz o Senhor. Esse é um dos textos que nos mostra que, sim, de fato, Deus é onipresente. Ele está em toda a igreja, Ele está em toda a cidade, em todo o país, em todo o mundo, em todo o universo, em cada galáxia. Ele se faz presente. Mas a grande questão, uma coisa é nós sabermos que Deus está presente. Uma coisa é saber de forma técnica, de forma teológica a respeito da presença de Deus. Outra coisa completamente diferente é termos a percepção dessa presença. Nós podemos saber com a nossa mente, mas nós sentimos a presença com o nosso coração. Nós podemos saber com o nosso raciocínio, mas essa presença é sentida, é vivida, é notada. Meus irmãos, uma igreja que tem fome da presença de Deus. O que é ter fome da presença de Deus? A primeira característica é justamente essa: é ter uma percepção da presença de Deus, e é desejar essa presença. É verdade, Deus está presente aqui, porque Ele é onipresente, mas você o sente. Deus está presente, mas você o repara. Deus está presente, mas você o nota. Ele já está aqui, mas uma igreja irresistível anseia perceber essa presença. Tem desejo, anela sentir a presença de Deus. Não apenas deseja sentir essa presença, mas também ela quer ter a consciência de que de fato Ele se faz presente aqui para nos abençoar, para nos moldar e para nos transformar. Não é um conhecimento meramente técnico, conceitual. Eu sei que Deus está. Não, eu sei porque eu sei e porque eu experimento.
eu sinto, isso me toca, isso me transforma, isso me leva, isso me contagia, isso me alegra. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos dá uma promessa tão linda a respeito da promessa de Deus, a respeito da presença de Deus. Tiago 4, 8. Tiago 4,8 nos diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago deixa muito claro uma promessa de proximidade, uma promessa de presença da parte de Deus. Deus deseja estar com o seu povo, e muito mais do que estar, Ele quer que o seu povo saiba, Ele quer que o seu povo deseje a sua presença, viva a sua presença e sinta a sua presença. Existe uma segunda característica do que é ter fome da presença de Deus, e a segunda característica é que a fome da presença de Deus nos leva a desejar estarmos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, todo crente tem o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é algo completamente diferente de simplesmente ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo já é maravilhoso, com certeza, mas ser cheio do Espírito Santo é algo muito especial, que é o que muitos crentes, todos podem experimentar, mas infelizmente nem todos experimentam isso. Efésios 5, 18 a 20 nos fala a respeito disso. Efésios 5, 18 a 20. O apóstolo Paulo nos diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo será controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito, tudo o que ela faz é orientada, guiada e balizada pelo Espírito. O que ela fala, o que ela pensa, da forma que ela age, as decisões que ela toma, tudo é resultado do mover do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, significa que nós estamos permitindo que Ele haja em todas as áreas de nossa vida, em todo momento. Não é só nesse momento litúrgico, cultico de domingo à noite, mas um crente cheio do Espírito Santo precisa ser guiado pelo Espírito de segunda a segunda, de segunda a segunda. Existe uma terceira característica do que é ter fome da presença de Deus, e essa terceira característica é ter uma profunda percepção dos nossos próprios pecados. Ter percepção de que nós somos pecadores. Por nos vermos pecadores, por nos percebermos pecadores, quando nós nos encontramos cheios de manchas, sujos, nós corremos para Cristo, porque nós sabemos que nele há perdão de pecados, porque nós sabemos que nele há restauração, nele há novidade de vida. Quando nós olhamos para nós e vemos nossas fraquezas espirituais, nós podemos nos lembrar que Jesus Cristo está sempre com os braços abertos, pronto para nos perdoar e nos limpar de todo nódo e toda sujeira. É o que nos ensina 1 João 1,9. 1 João 1,9 nos informa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem Jesus, toda pessoa não passa de uma miserável espiritual. Sem Cristo nós seríamos miseráveis espirituais. Sem Jesus nós seríamos famintos de alma. Sem Jesus nós seríamos sedentos de coração. O profeta Isaías teve uma experiência incrível diante da presença de Deus. Não apenas o profeta Isaías, mas outros também reagiram de forma semelhante.
Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele nos conta isso no seu livro, quando ele se vê diante da presença de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, ele diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador e que também habito no meio de um povo pecador, cujos lábios são impuros, imundos, pecadores. Ai de mim, ai de nós, porque eu estou na presença de Deus, e eu percebo isso, eu noto isso. Igreja, nós precisamos ter fome da presença de Deus. Nós precisamos ter fome da presença de Deus todos os dias. Nós não podemos estar preocupados apenas com coisas periféricas, coisas que nos distraem durante o culto, mas a grande questão é: Deus está aqui, Deus está se movendo entre nós. Se por um acaso o Espírito Santo fosse retirado desta igreja, tudo mudaria, alguma coisa mudaria ou nada mudaria. Tudo mudaria, alguma coisa mudaria ou nada mudaria. Ah, pastor, claro que mudaria. Se alguma igreja Deus para de agir, alguma coisa vai acontecer. Não sei exatamente, não sei. Sabe por quê? Porque sem Deus, o homem ainda é capaz de visualmente fazer grandes eventos, visualmente cultos impressionantes. Se Deus vai receber esse culto, aí é outra coisa. Mas o homem, ele é capaz e criativo de fazer performances extravagantes, construir edifícios imensos, e com o jargão correto e com a doçura nas palavras, atrair multidões. E aparentemente sucesso, uma igreja cheia, mas sem Deus. Sem Deus. Diz a história que o presidente Abraham Lincoln disse certa vez, e pelo jeito ele orava dessa forma: Senhor, sem ti eu preciso fracassar. Senhor, sem ti eu preciso fracassar. Uma das coisas mais tristes que pode existir é uma igreja onde aparentemente há sucesso, há eventos, há número, há recursos, aparentemente está tudo funcionando, mas a presença de Deus não está. Isso é a maior tragédia que pode acontecer. E Abraham Lincoln, sabendo disso, ele diz: Senhor, se o Senhor não estiver presente, eu preciso fracassar. Se o Senhor não estiver comigo, eu preciso fracassar. E isso não pode acontecer, porque qualquer tipo de sucesso, pessoal ou como igreja, sem a presença de Deus, é mera aparência. É um tipo de sucesso vão, é um sucesso oco, é engano, é mentira. Deus precisa estar presente. O nosso sucesso precisa vir da presença de Deus e do agir de Deus. Mas, poxa, e se a presença de Deus não é percebida? E se a presença de Deus não é notada na nossa igreja? E se a presença de Deus não é notada, percebida e sentida na sua vida, na vida da sua família? Afinal de contas, a igreja e toda a igreja é composta por pessoas, por indivíduos e por famílias. Se Deus não está presente de forma atuante e sentida, percebida na sua vida e na sua família, dificilmente ele vai ser notado e percebido quando essa igreja se reúne. O que nós devemos fazer se existe uma ausência do agir de Deus no nosso meio? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Se está acontecendo, se isso acontece, se isso é um problema, se isso está acontecendo, nós precisamos admitir que a nossa espiritualidade anda mal, ou de forma comunitária, ou de forma individual e pessoal, e nós precisamos tomar providências para mudar. E o que vai demonstrar e comprovar que esse vazio, essa ausência, são alguns fatores. Em primeiro lugar, a ausência do fruto do Espírito, a falta do amor, a falta de alegria, a falta de paz,
bondade, de paciência, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Também a falta de novos convertidos, a falta de novos ministérios, a falta de novos membros entrando nos ministérios. Algo que vai demonstrar que a igreja também está vazia da presença de Deus é um púlpito que não prega a palavra de Deus. Não há alimento espiritual. Mas não só uma ausência de palavra no púlpito, como também uma ausência de palavra durante a semana na vida da igreja. Irmãos que não oram, irmãos que não fazem devocional, irmãos que não leem a Bíblia, irmãos que não pegam algum tipo de literatura ou que não ouvem algum tipo de sermão. Também pode ser comprovado e sentido esse vazio, essa ausência pela falta de senso de missão. Igreja que não se preocupa com missões, irmãos que não se interessam em evangelizar, não se interessam em compartilhar da sua fé, não se envolvem com atividades evangelísticas já existentes na igreja. Se isso está acontecendo, nós precisamos reconhecer e pedir perdão ao nosso Deus. Mas apenas reconhecer não basta. Se existe um buraco ali, esse buraco precisa ser preenchido. E por isso que, em segundo lugar, nós precisamos encher esse vazio com a presença de Deus. Nós precisamos encher o vazio das nossas famílias com a presença de Deus. Nós precisamos encher o vazio do nosso coração com a presença perceptível de Deus. Sofonias 3,17. Essa eu quero ver quem acha rápido. Sofonias. Está lá perto de Ageu, esses nomes estranhos assim, né, seu Paiva? É tudo profeta menor. Né? Sofonias 3,17. É um texto tão curioso, tão belo. Sofonias 3,17 vai nos dizer: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Brados de alegria. Regozijo é felicidade, regozijo é alegria. E esse texto é chamativo porque quem grita de alegria não é o povo. Quem grita de alegria pela comunhão não é o profeta. Quem está dando brados de alegria, quem está gritando de alegria é o próprio Deus. Quando Deus vive em comunhão com o seu povo, ele se alegra a ponto de gritar. Ele se satisfaz, ele fica alegre. Imagina que lindo, um grande sorriso nos lábios, na boca do nosso Deus, porque nós temos comunhão com ele. O nosso Deus é um ser pessoal. Ele é uma pessoa, não um ser humano, mas uma pessoa. Isso aí, ele tem sentimentos, ele tem desejos. E um dos seus desejos é de se relacionar com você. Ele quer conversar com você, falar com você, investir tempo com você. Irmãos, por favor, pela milésima vez eu vou falar isso daqui. Nós não estamos aqui nesta terra para vivermos os nossos planos, as nossas vontades, os nossos projetos e os nossos objetivos. Nós estamos aqui para crescer e se desenvolver como pessoas, mas não para ficar nisso, mas se uma vez desenvolvidos, nós possamos servir melhor ao nosso Deus, investir nos recursos de Deus, na obra de Deus. Dessa forma, quando você ora por saúde pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu marido, por um irmão, por uma irmã, e Deus responde, não é para você pegar essa saúde que você recebeu e agora com essa força você buscar os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas e parou por aí. Deus não faz isso. Ele responde para que você tenha saúde e, uma vez abençoado e com força, você não apenas invista na sua própria vida, mas agora com força e gás, você entre na obra, no ministério de Deus e se desgaste por ele, e o sirva e o adore.
Porque se você recebe uma bênção e não devolve a Ele em serviço, em adoração ou em oferta, nós estamos simplesmente usando Deus como um meio para alcançar um objetivo e não como um fim. O nosso Deus não é um meio, Ele é o nosso fim, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. Quando nós oramos e clamamos e compartilhamos, pedindo, fazemos pedidos de oração para que Deus nos mande dinheiro, ou nos dê um emprego melhor, ou melhore a condição financeira da nossa família, e Deus abençoa. Não é para você receber essa bênção e ficar nisso mesmo, mas essa bênção que você recebe precisa voltar a Ele em oferta, em financiamento de missões, em disposição e generosidade. É para isso que Deus te abençoa, porque Ele não é o seu meio, Ele é o fim. E da mesma forma, quando você pede pelo seu lar, pela conversão dos seus familiares, pela paz e unidade dos seus filhos, e quando Deus responde, não é para você pegar essa paz, essa unidade e ficar por isso mesmo. De alguma forma, Deus faz isso com a sua família, para que vocês, como um só corpo, o sirva de todo o coração. Meus irmãos, tudo, absolutamente tudo que nós recebemos da parte de Deus, de alguma forma, precisa voltar para Ele em serviço, em gratidão, em oferta, ou em louvor, ou em adoração. De alguma forma precisa voltar para Ele, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Tudo, absolutamente tudo, Ele faz para a sua própria glória. E se de alguma forma nós estamos usando das bênçãos de Deus, usando da bondade de Deus, da paciência de Deus, dos recursos de Deus, e nós não estamos devolvendo a Ele, de alguma forma, nós estamos pecando, porque simplesmente nós estamos usando Deus como um meio, e isso não se faz. Isso não se faz. Meu irmão, você tem percebido Deus na sua igreja? Você tem percebido Deus na sua vida? Você nota a presença de Deus te movendo, te guiando e te orientando no ministério que você desenvolve aqui? No momento do culto, no momento da palavra, no momento da adoração, você sente, deseja, anela e busca sentir Deus, ser tocado por Deus? Ou você percebe a lâmpada piscando, o ventilador rangendo, o data-show pipocando, o irmão espirrando? O que você nota, o que você percebe, é Deus ou são situações periféricas que pouco importa? Se a resposta for sim, pastor, eu sinto Deus, eu percebo Deus, glória a Deus por isso, continue se aprofundando nesse relacionamento. Mas se a resposta for negativa, pastor, não, eu sinto que Deus não age na minha vida, eu sinto que no momento do culto há um vazio, há outras prioridades na minha mente, há outras distrações, então busque imediatamente o Senhor. O profeta Isaías, que eu já mencionei, no capítulo 55, versículo 6, vai dizer: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Busquem o Senhor, clamem ao Senhor, orem a Ele, peça que Ele se aproxime de vocês, Ele se aproximará. Que nós, Igreja Presbiteriana de Avaré, que nós de fato cultivemos a presença do Senhor, que mais do que um culto agradável para membros, mais do que um culto agradável para visitantes, que seja um culto agradável ao nosso Deus, que nós sejamos uma igreja irresistível para Deus, de forma que Ele grite, de forma que Ele se alegre, que um grande sorriso se forme em sua boca, porque aqui se reúne um povo santo e temente a Deus, de forma que essa igreja arranque aplausos dos céus para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.